Fala galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, tá certo? A mais uma live. Hoje a gente tem dois convidados especiais, tá certo, tá? E a nossa live de hoje, a gente vai falar bastante sobre sarcopenia. Muita gente não sabe o que é, muita gente não sabe o que acontece com o seu organismo, muita gente não sabe o que acontece com o seu corpo. E hoje a gente tem dois convidados especiais, tá certo? Tá? O Rafael já chegou aí, a gente tem o Rubens. Os dois, ao entrar na live, eles vão se apresentar, vão falar um pouquinho. E você que tá chegando agora na nossa live, galera, tá certo? Me fala se o áudio tá legal, me manda um coraçãozinho, tá? E, se possível, compartilha com uma amiga, tá? Pega o aviãozinho no canto inferior da sua tela e convida uma amiga, um amigo ou até mesmo seu pai, tá certo? Porque a sarcopenia, ela tá cada vez mais presente, tá? Tanto na vida das pessoas que estão mais velhas e hoje, né, com a falta de exercício físico, ela acaba sendo mais evidente, certinho? Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live aqui, para quem poder dar aquela passadinha, já saber o que se trata da nossa live. Isso. E deixa eu chamar a galera aqui, tá bom? Ó, o pessoal já tá me chamando. Também já mandei o convite. Enquanto eles vão entrando aqui, tá certo, tá? Eu vou tomando uma aguinha, vou dando uma hidratada. Isso. Fala, Rubens, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Opa, noite. boa noite. Essa tela aqui ficou pequena, hein? Tô com duas feras aqui. Se a internet cair é porque eu tô com dois convidados de peso, né? E é natural, né? Dois convidados de peso não é sempre que a gente tem aqui na nossa live. Não, Pessoal, primeiramente, igual. Rafa, boa noite. Rubens, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Falar com os amigos fica fácil, né, Elton? Fica fácil, né? Fica fácil, né? E um assunto também interessante, eu acho que a gente tem muito a acrescentar, somar, então o prazer e o carinho se torna cada vez maior, né? Com Eu ia certeza. até, eu ia até pegar uma taça de vinho, Elton, mas, pô, você é personal, né, cara? Eu falei assim, melhor não, vou ficar na água mesmo. Tá Tá na aguinha. liberado. Hoje o papo é despojado, tá certo? Tá? Hoje tá liberado, não tem problema. Você toma o vinho, o Rubens toma champanhe e eu quebro o gelo aqui com a água, tá bom? Não, hoje o tema é mais tranquilo, né? Hoje o tema é mais leve. Mas tranquilo. Pessoal, então vamos começar aqui a nosso bate-papo. Rubens, se apresenta aí para o pessoal poder conhecer um pouquinho quem que é o Rubens, o que que o Rubens faz, quem que o Rubens ajuda, qual que é a atividade, e depois a gente a gente já passa a bola para o Rafa. Legal. Então, boa noite aí, pessoal. É um grande prazer aí conversar com dois grandes amigos também. E eu sou urologista, sou médico, e a minha subespecialidade é andrologia, que na verdade é o cuidado do homem e a gente sempre visa a longevidade, ou seja, a qualidade de vida. Acho que esse daí é um ponto bem interessante até para nosso tema de hoje. Legal, bacana, bacana. Vou passar a bola para o Rafa aí, Rafa, se apresenta aí para o pessoal aí, Então, fala quem que é o galera, Rafael, o que que o Rafael faz. boa noite. Obrigado aí pelo convite, tá, Elton? Obrigado pela oportunidade de conversar também com o Rubens, grandes amigos aí. E me apresentando um pouquinho, eu sou fundador da empresa Vivaz Cuidadores, que é uma empresa focada em cuidados domiciliares para idosos. E eu acho que eu sou o único aqui do trio que não é da área da saúde de formação, né? Sou publicitário, depois fui fazer gestão de negócios e empresas, mas a saúde ela entrou na minha vida de uma forma muito especial por conta do meu avô, precisou de cuidadores, e aí surgiu a minha empresa. E essa temática da longevidade hoje ela faz parte da minha vida já há 7 anos aí. E eu fiz agora recentemente também, estou até concluindo uma especialização em gerontologia pelo Einstein. Então, foi onde eu tive a oportunidade também de ter contato com o tema da sarcopenia, entender mais sobre isso. E eu acho que a gente vai conseguir contribuir aqui para o pessoal de diferentes aspectos, né? Diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. Isso que é mais interessante. Show de bola, Concordo com o legal. Rafa aí, acho que essa oportunidade aí, ó, é muito bacana da gente discutir de maneira multidisciplinar. Acho que esse ponto de vista aí é único quando cada um tem. Enriquece muito a discussão, né? Verdade.
Com certeza, né? Cada um dentro da sua caixinha tem bastante a acrescentar para o bate-papo. E quem ganha é o público, né? É o telespectador que está aqui do outro lado, porque ele vai ter a riqueza de ver pontos de vista que vão só acrescentar. O Rafa, ele falou que ele não é da área, mas o grande diferencial dele é que ele é uma pessoa super ácida, né? Pratica, né? Acorda de madrugada para fazer exercício, corre, então ele acaba se cuidando e ele tem uma empresa que ele lida com pessoas, né? Ele respira isso. Então ele acaba vendo, né, de perto o que acontece com o paciente, o que acontece com o idoso, com o processo de envelhecimento, né, com a saúde, com as suas limitações. Então é legal a gente pegar essa pessoa que acompanha, né, de mais próxima. A pessoa acaba tendo esse contato no seu dia a dia com os seus colaboradores. Rubens, deixa eu perguntar aqui para você. Boa parte das pessoas, quando a gente fala em sarcopenia, a galera fala assim, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Explica para o pessoal aí, a sua visão médica, o que é sarcopenia, tá? Boa. Vamos lá, acho que desde a última live viu que eu gosto de falar um pouco sobre a história, como é que foram a cronologia dos fatos, né? Sim. Então, sarco vem lá do grego, de carne. E penia, diminuição, ou seja, diminuição da carne. E isso daí veio sendo estudado desde a década de 80. Quando os três estavam nascendo, já estava sendo estudado isso. Exato. E o que foi visto, né? Era um conjunto de sinais e sintomas, né? Ou seja, uma síndrome que tinha diminuição da massa muscular, diminuição da mobilidade. Eu acho que esse link eu quero conversar um pouquinho com o Rafa também. E o mais importante, acho que talvez até a principal mensagem, que é o impacto na dependência. Ou seja, isso daí vai refletir muita qualidade de vida no futuro, de todo mundo, homem e mulher. Entendeu? Isso daí foi em 1980. Em 2010, viu que tinha um impacto importante no esporte, certo? Em performance, em força muscular. E só em 2016 que a sarcopenia entrou como entidade no CID. O que é o CID? É um Código Internacional de Doenças. Então você vê que a importância realmente foi absurda ali ao longo do tempo. E cada vez mais. Lembrando que tem um dado muito bacana, acho que até para a gente começar, até 2040, 2050, a previsão é ter cerca de 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. Sendo que é algo que vai impactar uma grande parte dessas, então a gente já consegue ver qual que é a importância do tema. Show de bola. Que aula, hein, Rubens? Obrigado. Eu tô olhando para baixo porque eu tô anotando, tá? Tem muita coisa aqui que eu não guardo na cabeça, mas eu anoto e depois eu consigo memorizar com mais facilidade, né? Boa. Muito, muito boa aí a sua explicação aí. Já deu para aprender algumas coisinhas aqui, eu como ouvinte. Rafa, me fala um pouquinho sobre a sua visão, você que tem uma empresa de cuidadores, você que é CEO, você que atua na prática, você que respira isso. Como é que é a sarcopenia? Como é que você enxerga ela? O que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o processo de envelhecimento ele é um processo individual, né, e multifatorial, que requer um olhar interdisciplinar. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas vão envelhecer de formas diferentes, elas precisam ser acompanhadas por profissionais diferentes. Então, aqui tem 3 profissionais que atuam de diferentes maneiras, com uma ótica para o mesmo tema. E o que acontece, que eu acho que é o primeiro fator de tudo, eu separei aqui para a live, Elton, 6 fatores fundamentais para a gente tratar no dia a dia dos cuidados, né, com uma pessoa com sarcopenia. E eu acho que o primeiro fator fundamental é o conhecimento. Você começar a entender o que é o envelhecimento, como é que são os processos. O envelhecimento não necessariamente está atrelado à doença. É óbvio que com o envelhecer você está mais predisposto, né, a acabar adquirindo uma série de limitações, mais dependência, vai perdendo autonomia. Mas isso não está necessariamente relacionado. A pessoa pode envelhecer de forma saudável. Só que quando o envelhecimento chega, você precisa estar preparado para ele também. Você precisa entender o que vem pela frente.
Eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui é uma dessas maneiras de forma gratuita, compartilhar conhecimento para a sociedade, porque não é só também o familiar que precisa desse conhecimento, é o profissional cuidador que muitas vezes passou por uma formação que talvez não tenha sido a mais adequada, é uma categoria que ainda não é regulamentada, então você não tem uma diretriz de ensino padronizada em relação aos cursos. Então, tem uma série de questões que precisam ser compreendidas. Eu acho que o conhecimento é o primeiro fator que a gente precisa entender, e a partir daí a gente vai avançando nas outras pautas. Né? Você, como personal, até que eu queria te ouvir antes de trazer os outros pontos que eu quero citar. Eu acho que você, como personal, consegue trazer uma visão sobre a parte do exercício físico, a importância da mobilidade, das atividades, que tem muito a ver também com a prevenção, né? Então, se você puder até fazer essa introdução, que acho que a gente vai entrando no resto das coisas. Legal, legal, legal. Eu achei bem interessante quando você falou a parte do conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente eleva o nosso nível de consciência. E a gente começa a entender o que está acontecendo na vida, no nosso corpo e com a nossa saúde. Quando a gente fala de sarcopenia, né, na visão do educador físico, né, a gente já começa a pensar no corpo, já começa a pensar um pouquinho nas funcionalidades, na questão de decréscimo, né, de fibras musculares, a pessoa começa a perder fibras musculares, a pessoa começa a ter a atrofia muscular e a pessoa começa a ter perda das unidades contráteis e, né, automaticamente a pessoa começa a partir do momento que ela perde massa muscular, ela acaba perdendo a autonomia. A grande questão não é olhar, eu não estou perdendo músculo, para mim tanto faz, ou tanto faz eu perder músculo, não tem problema. A grande questão é você perder a independência, né? Você ficar dependente de pessoas para você fazer tarefas simples, tá? Então, o que eu estou querendo falar? A sarcopenia, ela acaba interferindo diretamente na questão da locomoção, né, de uma pessoa idosa. A sarcopenia, ela deixa a pessoa mais propensa a ter, né, quedas ou dificuldades para fazer gestos motores simples. Desde uma pessoa sentar no vaso, se levantar, fazer as suas necessidades, levantar da cama sem ajuda, amarrar um cadarço ou até mesmo fazer uma atividade simples, que é uma marcha. Então, quando a gente fala de sarcopenia, a gente está falando um pouquinho da pessoa que ela está perdendo um pouco a independência dela, né? Ela está deixando ela começa a ter dificuldade para se locomover, para fazer suas tarefas diárias, e tudo isso afeta na saúde, né? Ela acaba se tornando uma pessoa mais dependente. Então, é essa visão que a gente tem com relação, né, à sarcopenia. Legal. Manda aí, Rubens. Boa. Eu tenho, acho que, um ponto, acho que só para complementar. Lembrando que a gente, óbvio, está vendo esse impacto no futuro, quando a pessoa estiver mais idosa, mas a diferença que se faz, pelo menos com os grandes estudos, é entre os 20 aos 40 anos. Isso daí é um grande fator preditivo para evitar a sarcopenia no futuro. Então, esse é um alerta para todos. Acho que isso daí é importante. E o que a gente tem? Depois dos 50 anos de idade, já começa uma redução de 1 a 2% ao ano da massa muscular. Ou seja, imagina um homem ou uma mulher aí com seus 50. Quando tiver os 70, vai ter uma perda de massa muscular geral de 8 a 10 quilos. E não é só perda de massa muscular. Muitas vezes a pessoa ganha peso, ou seja, perde músculo e ganha gordura. E qual que é o grande impacto disso? A gente não está falando absolutamente nada de estética aqui. A gente está vendo o impacto funcional. Ou seja, vem outras doenças embutidos a isso, certo? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Elton, também uma para o Rafa. Para o Elton é assim, a gente sabe que existem alguns tipos de fibras musculares, certo? E que tipo de exercício na prática da musculação que a gente pode trabalhar, pensando em ter mais resistência? Acho que isso é bacana a gente comentar. E para o Rafa, acho que como é que é o dia a dia para ver o impacto no idoso quando ele está naquela síndrome da fragilidade, aumenta muito o risco de queda.
Acho que isso daí é bacana também a gente comentar. Show de bola. Legal, excelente pergunta, tá? Então, eu achei bem interessante a parte que você falou que a perda ela vai existir, né? A gente tem que aceitar essa perda, mas a gente precisa cuidar para ela não ser muito acentuada. Então, uma pessoa hoje que ela não faz nenhuma atividade, né, atividade certa, ela já está com o ingresso na mão para ter a sarcopenia, correto? Então, a pessoa, se ela não está se cuidando, se ela não faz, se ela não se expõe ao sol, se ela não tem uma alimentação equilibrada, se ela não tem a higiene do sono e se ela não faz exercício físico da forma regular, ela já está com o ingresso dela lá, né, na mão para ela poder ter a sarcopenia o mais breve possível. Com relação à atividade, muita gente vai falar assim, nossa, né, eu acho que a hidroginástica seria uma atividade muito legal para uma pessoa que é mais idosa começar a fazer as atividades. A hidroginástica é uma atividade mais segura, tá bom? Tá? Então, você evita quedas, né? Numa fase da vida você tem muitas eventualidades de quedas, mas a atividade que acaba sendo melhor manipulada nesse contexto é a atividade de força. Por quê? Porque a força a gente está perdendo nessa etapa, né? Então, se a gente conseguir estimular a força dentro do âmbito, tá, de uma academia, fazer exercícios com pesos, trabalhar com sobrecarga, você vai favorecer o aumento das fibras musculares, você vai favorecer o aumento da sua massa magra e a sua perda ela vai ser menor. Se a sua perda ela for menor, você vai ter mais autonomia para fazer as suas coisas normais, você vai ter mais autonomia para você se locomover, para fazer as suas atividades e você vai preservar a sua massa magra. Então, uma atividade essencial, tá? Se eu pudesse falar assim, ó, eu só posso fazer uma atividade. Qual atividade eu devo fazer? Primeiro, a musculação, tá bom? O exercício de força, tá? Sem falar que ele vai te deixar, tá bom? Com o corpo mais equilibrado, você vai acelerar o seu metabolismo, que você já vai estar com ele mais desacelerado, você vai começar a ter mais massa magra e isso vai te gerar mais autonomia para você poder fazer as suas atividades e a perda vai ser menor. Então, atividade número 1 aí é o trabalho de força, que você pode fazer também com uma resistência do seu próprio corpo, que não deixa de ser um estímulo de força, tá bom? E o Pilates, Helder? O Pilates é uma atividade bem legal, ela é bem interessante, né? Quando a gente fala em força, a gente só associa a pessoa pegando peso, né? Parece que a pessoa tem que ser um guindaste, tem que pegar peso, tem que fazer força, tem que se retorcer toda para ser um exercício, para ser um estímulo de força. O Pilates também seria uma opção também, tá? Você faz muitos exercícios isotônicos e de isometria, então você acaba também estimulando a questão da força. Você acaba trabalhando muito os músculos estabilizadores, que são os músculos do abdômen, então eles acabam te dando grande suporte. Um combinado, um combo muito completo, né? Você poderia estar fazendo um trabalho específico de musculação, mais um trabalho aí postural com Pilates, seria um complemento. Legal. Muito Maravilha, bom. perfeito. E trazendo até um pouco em cima da pergunta que o Rubens fez, né? O que acontece? O meu trabalho, eu trabalho muito na ponta, né? Quer dizer, aquele idoso ele já passou pelo médico, ele passou pelo nutricionista, ele passou por todos os especialistas, né? Cada um na sua área. E o meu trabalho é gerenciar os cuidadores que vão atuar ali para garantir que a mágica aconteça. Isso é muito difícil, porque a gente está falando de como eu expliquei para vocês, uma categoria que ainda tem uma série de limitações de regulamentação e educação nesse sentido, mas que são muito esforçados, muito dedicados e muito abertos a aprender e conseguem estruturar, muitas vezes, esse que é um dos pontos mais importantes, uma rotina para aquele idoso, de forma que ele consiga executar todo esse planejamento. Então, por exemplo, a nutricionista ela passou uma dieta balanceada em relação à parte de proteína, por exemplo, que é muito importante para quem tem sarcopenia. Então, aquele cuidador, um dos papéis dele é preparar essa comida. Muitas residências não têm uma empregada da casa ou alguém que possa fazer, e é o cuidador que vai para a cozinha mesmo, de fato, pegar aquela receita e fazer. Então, garantir que tudo isso aconteça na hora certa, nas quantidades certas, da forma correta. Rotina envolvendo a parte de sono, né, a parte de hidratação desse idoso também. E principalmente a questão das atividades físicas. Muitas vezes, muitos desses idosos fazem
fisioterapia ou tem algum tipo de personal que dá o suporte. E tem alguns exercícios que, na ausência do fisioterapeuta e do profissional de educação física, o próprio cuidador consegue fazer algumas coisas ali simples e tal. Até eu queria aproveitar e perguntar para o Elton nesse sentido. Por exemplo, como personal, o que um cuidador, uma pessoa que não é da área, né, poderia fazer de forma simples, mas que já ativasse um pouco isso no idoso, né? Para não ficar nessa dependência. Porque, às vezes, por exemplo, a fisioterapia é 2 vezes na semana, aí o personal vai 3 vezes, mas se todo dia pudesse fazer alguma coisinha, o que seria essa coisinha? Entendeu? Excelente pergunta, tá, Rafa? Quando a gente fala de funcionabilidade, a gente consegue incluir vários exercícios funcionais. O que é o exercício funcional? O exercício funcional nada mais é aquele exercício que você se aplica na vida diária ou na rotina de qualquer pessoa. Então, se a gente pegar uma cadeira, se a gente fazer o simples gesto motor de sentar e levantar, já é um exercício para essa pessoa. Ela já está trabalhando um pouquinho a autonomia de ela levantar e sentar, e ela já está ativando os músculos ali, da coxa, do glúteo, os eretores da coluna, já tá estimulando. Se ela fizer o simples exercício de riscar o chão e caminhar por uma linha reta, ela já também está trabalhando a questão da marcha. Se ela deitar no chão e ela subir e descer o bumbum para o alto e para baixo, ela já está trabalhando o glúteo, que é um músculo importante que dá acessório para toda a coluna e para todo o joelho aqui. Ou seja, né, existem algumas possibilidades que são bem simples. Se a pessoa aplicar, ela consegue fazer isso daí muito bem. Eu tenho um aluno que tem 80 e poucos anos, eu passo isso. Por quê? Porque é o que ele consegue fazer, né? E são exercícios tranquilos, que qualquer pessoa consegue fazer no conforto da sua casa, né? Não é aquele exercício que exige um grau de complexidade muito grande. É aquele exercício que você tem que pensar e raciocinar. Isso a gente consegue introduzir na vida diária do idoso? Isso é funcional? Isso vai ajudar a saúde? Isso vai ajudar ele sentar, ele levantar de uma cama, levantar de um vaso, andar, caminhar, abaixar, fazer as tarefas diárias, né? Então, existem várias possibilidades, como eu citei, que vai ajudar muito na saúde, tá bom? E na manutenção da qualidade de vida dessa pessoa. E quando a gente fala em sarcopenia, não é normal, tá? A gente fala, mas sarcopenia é perda de músculo, tá? Né? Todo mundo vai perder músculo, mas assim, não é normal você perder a autonomia, né? Hoje você está caminhando, né? Aí passa alguns anos e você não consegue se locomover. Hoje você consegue subir um lance de escadas. Aí passa alguns anos e você não consegue. Isso que a gente está falando que não é normal, né? Por isso que existe toda a questão da prevenção, por isso que existe toda a questão da conscientização, entender o processo para poder reverter e para quando você for passar por isso, para você não passar de uma forma tão dolorosa, né? Então, a perda da autonomia que é a questão, né? Isso não é normal. Por isso que entra no quadro de doenças, né, Rubens? Boa, perfeito. Acho que... Está perdendo a normalidade, o indivíduo está perdendo as suas funções, etc. E isso não é. Você está se tornando uma pessoa extremamente, né, dependente. Dependente. Essa é talvez a mensagem principal aí. Uma coisa, acho que todo mundo concorda aqui, que se fosse para escolher um exercício, eu brinco, se chega uma senhora de 90 anos no consultório e fala para escolher um exercício, qual que seria? É a musculação, sem dúvida. Então, às vezes o pessoal fica com medo de começar a fazer, não. A ideia é ativar a maior quantidade de grupamentos musculares justamente para evitar isso. E lembra que a gente já tinha comentado, acho que na outra live, um músculo manda sinal para o outro, entendeu? Exato. Então isso daí é muito bacana. E Tudo aí a gente entra... né? Exato. Né? O músculo não deixa de ser quase um órgão endócrino, porque tem muitos sinais entre os músculos e a distância. Então acho que isso daí a gente talvez, não sei se vai ter tempo para comentar hoje. Sim. E uma coisa que é bacana que você comentou também é o diagnóstico. Poxa, será que para a gente firmar um diagnóstico, a gente tem que usar algum aparelho mega complexo, que a gente sabe que existe, tipo de bioimpedância, para fazer esse diagnóstico? Ou o Rafa também pode ajudar no dia a dia?
aquela pessoa também que já está com uma perda de massa muscular, está com dificuldade de levantar da cadeira. Outra coisa legal também de perceber é a circunferência da perna, ela vê que os membros começam a afinar, entendeu? Então, são esses pequenos sinais que a gente vai vendo na evolução. E talvez isso já seja o suficiente para a gente tratar. E tratar, entenda a prevenção. Acho que só dando já um spoiler de qual que vai ser esse tratamento. O Rafa já comentou algumas coisas, né? Que é a ingesta adequada de proteína, uma boa hidratação. Lembrando que o músculo ele é feito principalmente de quê? De água. Ou seja, se a gente não der este alimento para ele, entendeu? Ele vai apitar, com certeza. E olha, idoso é muito difícil tomar água. Acho que o Rafa pode concordar. Isso é um aspecto fisiológico. O centro da sede, que é no sistema nervoso central, começa a diminuir os sinais. Então ele vai sentir menos sede mesmo, certo? Porém, o nosso corpo ele é super adaptativo. Isso independente da idade. E se começar isso desde cedo, melhor. O que é isso? Quanto mais água a gente tomar, mais sede a gente sente. É meio até contraditório isso. Sim. Mas imagina, se uma pessoa... Isso daí é uma resposta até da nossa natureza. Se não está tendo oferta, imagina. O ser humano está no meio do deserto, o centro da sede vai mandar menos sinal para ter sede. Entendeu? E o contrário é verdade. Então isso é algo muito bacana para a gente começar desde cedo. E é uma coisa que é uma coisa que eu falei aqui agora há pouco sobre a questão da rotina. Porque se o cuidador, a pessoa que cuida daquele idoso, estabelece uma rotina para ele, nessa rotina você pode incluir, por exemplo, levar um copo d'água para ele de 1 em 1 hora, de meia em meia hora. Você estipula ali uma quantidade que é razoável, que é adequada para o peso dele, principalmente. Você estabelece que ele tem que beber água naquele período porque está no horário, e não porque ele está com sede ou não. Até porque o próprio ser humano, nós mais novos e tudo, tem que se habituar a beber água não quando está com sede, mas por rotina, por hábito, né? Eu, por exemplo, tenho um galãozinho aqui que eu carrego. Fica aqui do meu lado, cara. Fica aqui do meu lado, porque se eu tiver que descer para ir na cozinha para beber água, eu não vou descer. Estou aqui super enrolado. E ele fica aqui para garantir que eu vou, de forma habitual, tomar essa água. Então, eu acho que essa questão da rotina, para o idoso, é muito importante. Eu vejo muito cuidador falando assim, poxa, eu tenho dificuldade de dar banho no idoso, de convencer ele a tomar banho, eu tenho dificuldade de fazer ele comer, de não sei o quê. Todas essas dificuldades, elas seriam amenizadas se você conseguisse, aos poucos, introduzir uma rotina onde você crie combinados com ele, que você crie horários, que tem o envolvimento de, olha, não, mas é uma orientação médica, e ele começa a aceitar melhor aquilo. Então, tem algumas estratégias até de abordagem para facilitar esse manejo no dia a dia, né? Porque, de fato, né, acho que ninguém gosta de ser mandado, né? A gente, quando fica mais velho, não é que a gente fica teimoso. É que, na realidade, a gente, não quer os outros mandando na gente. Se coloca no lugar daquela pessoa. Imagina, você está na sua casa e tem uma pessoa, às vezes, de fora, dizendo o que você tem que fazer, deixar de fazer, no momento que você não está afim daquilo. Então, você está sendo o tempo todo contrariado, testado, né? Então, a gente tem que entender, ter muita empatia, se colocar no lugar do outro e fazer o que está ao nosso alcance mesmo, de forma estratégica para dar certo, né? E o diagnóstico, Rafa, como é que vocês lidam com isso? Como é que é feito? Como é que vocês acabam observando? Nossa, tal paciente aqui já está com um quadro aqui, ele se encontra com sarcopenia. Eu não posso diagnosticar, né? Mas assim, eu posso levantar uma hipótese, levantar uma suspeita que alerte a família, né, em relação a isso. Então, justamente, você está começando a apresentar algumas dificuldades que ele não tinha. Então, tá difícil de levantar a cadeira, tá precisando de ajuda. Antes ele não precisava, ele conseguia sozinho. Agora tá difícil dar uma caminhada. Às vezes, a casa que tem escada, ele fica muito ofegante, ele não tem que parar no meio do caminho e tem dificuldade, vai andando bem lento, né? Então, isso tudo começa a ser um indicativo. A questão da própria perda de peso, mas não do peso corpóreo em si, mas o visual, o aspecto visual. Que nem o Rubens falou. Né? Mudou o aspecto. No caso, a panturrilha, por exemplo, se a panturrilha for afinando, isso é
um clássico fator aí que indica, né? Que possa... E aí a gente vai observando isso tudo. O cuidador ele tem que acompanhar, ele tem que fazer um relatório diário de evolução, então ele tem que apresentar ali o que foi feito durante o plantão. E qualquer sinal adverso, tal, ele tem que relatar. E com base nisso a gente vai monitorando e acompanhando esse idoso. E aí entra, né, o corpo médico, né, depois que a suspeita foi levantada, para que dê ali o diagnóstico e a gente possa conduzir da melhor maneira. Mas eu queria até perguntar para o Rubens, em cima disso também, como que a gente convence as famílias e conscientiza as famílias da importância realmente de ter esse acompanhamento multidisciplinar, porque a gente sabe que o envelhecimento exige isso, né? Até dentro da parte de nutricionista, é uma dificuldade. A gente fala assim, poxa, mas o idoso ele passou no nutricionista para poder estar comendo essa dieta? Ah, não, é da nossa cabeça, a gente que está fazendo. Porque quando a gente é jovem, da nossa cabeça dá certo, funciona bem. Agora, aceita tudo, né? Aceita tudo. O jovem, ele toma vodka e energético a noite inteira e ele acorda no dia seguinte e ainda trabalha. Né? Agora, o idoso, isso já é mais complicado. Como é que a gente faz para convencer e conscientizar as famílias em relação a isso também? Não, ótima pergunta, ótima discussão. Acho que um ponto que a gente tem que ver é só a parte do diagnóstico. Existem diagnósticos formais. Foi criado um grupo europeu de sarcopenia e a gente vê alguns sinais. Isso talvez um geriatra consegue dar esse diagnóstico mais bem feito, porque envolve o grau de preensão e como ele se desenvolve em marcha, por exemplo. Então, são algo mais específico. Ou um tipo de bioimpedância que vê a quantidade de massa muscular. Mas eu acho que isso daqui não é o alvo da nossa conversa. Isso talvez até para o meio mais de pesquisa científica entra muito em questão. Assim como dados de tomografia. Se a gente pega um corte de imagem de uma coxa de um jovem e compara isso com de um idoso ativo e de um idoso sedentário, o aspecto é muito importante, entendeu? Ver que existe uma substituição das fibras musculares e aumento da gordura entre o músculo. Então, existem vários critérios diagnósticos que dá para usar, mas eu acho que a mensagem principal é isso que o Rafa falou, é a suspeita. Você é uma síndrome que vai dar vários sinais e sintomas, entendeu? Então, é muito engraçado. A gente consegue ver o idoso, às vezes, caminhando e vai que vai, entendeu? Mas, às vezes, ele conseguir... O simples fato de levantar da cadeira já começa a ser difícil, ou seja, quando envolve aquela muscularidade para dar o impulso, aí que complica, entendeu? E isso, a longo prazo, vai ter alguns impactos. Então, a pergunta do Rafa, como é que a gente vai convencer de que isso é importante? Acho que, se fosse para escolher, acho que duas mensagens. Uma que a mortalidade geral aumenta muito. E assim, o que é o muito? Aumenta nos últimos trabalhos cerca de 4 a 5 vezes a mortalidade geral. Ou seja, são poucas doenças que fazem isso, entendeu? E por quê? Porque é uma doença que vai acometer muitos órgãos e sistemas no corpo, entendeu? Então, isso é um aspecto que a gente vai abordar, vai levantar essa bandeira. E outra coisa é a morbidade. Então, a gente viu que aumenta a mortalidade e a morbidade. O que é isso? É como impacta no dia a dia. Ou seja, se o idoso tem uma queda, nossa, vai vir muita coisa em conjunto a isso, entendeu? Vai vir úlcera de pressão, que é aquela famosa escara, entendeu? Ele vai começar a tomar muito mais remédio. Então, são outras coisas que é um efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra, e isso, o custo, acho que o Rafa pode concordar, imagina o custo do idoso que está com imobilidade, entendeu? Aumenta muito. E aí a gente sempre pega o lado da prevenção, certo? Imagina um idoso com 85 anos, saudável, ativo, ou aquele que dos seus 75 já começa a ter dependência para atividades básicas do dia.
entendeu? Então isso daqui é algo para a gente chamar atenção, que vai alterar, vai afetar tanto a mortalidade, ou seja, vai morrer mais, vai afetar a qualidade de vida e vai afetar a parte financeira. Então acho que não tem dúvida que é importante prevenir. Não, e você falou um ponto que é tão interessante, Rubem, porque assim, eu vejo às vezes no dia a dia os cuidadores, eles um pouco até revoltados com as famílias, falando assim, poxa, eu já tentei alertar o filho ou a filha do idoso, só que eles são muito afastados, eles não têm uma relação tão próxima, afetiva, então eu já tentei convencer de que é importante procurar o médico, procurar o filho e tal, mas ele não faz nada. E aí, assim, para esses casos, porque nem toda família realmente é próxima, nem toda família distribui amor, né, uns pelos outros. Mas para esses casos, às vezes você tocar no ponto financeiro é um argumento, né, também. Né? Quer dizer, o Rubens acabou de falar, aumenta o custo, a pessoa sem a capacidade de se mover, mais dependente, ela vai gerar ali um custo para a família muito maior. Isso é inevitável. Não só um custo financeiro, mas também dedicação de tempo, estresse, ter que ir atrás de soluções e tudo mais. Então, acho que até uma dica para os cuidadores, às vezes você está usando o argumento errado para convencer aquela pessoa. Você tem que procurar entender como é que é a relação daquela família, até para poder usar os argumentos certos. Tem família que eu percebo que é assim, mais afastada, minha conversa ela é mais direta sobre dinheiro. Aqui, assim, se a gente não fizer isso, o custo para você lá na frente vai ser maior. Ah, Rafael, eu tô achando caro isso. Poxa, mas vai ser muito mais caro depois. Então, eu acho que a gente identificar como funciona aquele contexto domiciliar, né, é muito importante para a gente poder ser bem assertivo nos argumentos, nos planos de cuidados que a gente vai precisar montar para aquele local, para as adaptações que vão ter que ser feitas naquele ambiente. Né? Porque se a gente está falando de uma pessoa que está com sarcopenia, a gente tem que pensar também no ambiente em que ela reside. Quer dizer, ele é adaptado, ele não é? Qual que é o risco de queda que existe nesse ambiente? Porque uma pessoa com sarcopenia ela está mais propensa a sofrer queda. Então, às vezes, muitos móveis, né, na residência, precisa adaptar algumas coisas. Isso tudo precisa ser visto, né, Rubens? É isso aí. E acho que outra coisa legal para salientar, eventos agudos. A gente fala na medicina que desce muito o degrau. Ou seja, se o idoso já estava, às vezes, estava bem, estava se cuidando para atividades básicas, tranquilo, mas às vezes para ir na padaria, fazer um banco, já não ia tão bem. Aí ele tem uma queda, ou tem um derrame, um AVC, ele desce a escada. Ou seja, ele vai ficando cada vez mais dependente. Ou seja, e aí envolve tudo isso que a gente falou. Mais dependente, vai ter um gasto muito maior. Então, acho que esse é um aspecto bem bacana para a gente abordar, assim. E, Elton, deixa eu mandar uma para você aqui. A gente está falando muito sobre o idoso com sarcopenia e tal, e tal. Só que, na realidade, a sarcopenia não é uma exclusividade do idoso. O jovem, ele pode, por exemplo, sei lá, ficar imobilizado durante muito tempo, né, acamado por algum motivo. Ele pode quebrar o fêmur e depois, dentro de um processo de recuperação. Fala um pouco sobre isso, sobre como que é a relação da sarcopenia com quem é jovem e as possibilidades que existem também em relação a isso. Ótima pergunta, Rafa. A sarcopenia ela está muito mais presente do que a gente imagina. Então, não é só uma pessoa idosa, tá? Então, se a gente tem uma pessoa que, boa parte da nossa população, infelizmente, ela é sedentária. Então, a pessoa ela tem perdas, né, de fibras musculares, ela tem atrofia muscular, ela tem pouco músculo, ela tem mais gordura. E se você se encontra numa situação, houve uma queda e você está acamado, você vai perder músculo, vai acontecer o processo de atrofia muscular. Então, essa questão de atrofia muscular, ela não está ligada só com a pessoa que tem 70, 80 anos. Se você hoje, né, não faz o exercício físico indicado para você poder fazer a manutenção da sua massa magra, se você hoje não tem uma boa alimentação, se você não se expõe ao sol, se você não tem uma boa higiene do sono, se você não ingere proteína da forma adequada, possivelmente você já está próximo ali, você já está com um pé na sarcopenia, né? Então, você não precisa estar numa idade mais avançada, você precisa se olhar e falar, caramba, né? Eu estou subindo
os lances aqui de escada e tô tendo dificuldade, caramba, né? Tá faltando um pouquinho, né? Tô cansando mais rápido. Nossa, eu tô olhando aqui pra minha perna, pro meu segmento, ela tá bem fina, né? Então, quando a gente fala de segmento de perna, que eles pegam como parâmetro a panturrilha, se a panturrilha estiver abaixo de 32, já é um indício para você poder, né, ligar um alerta aqui. Nossa, né, eu acho que se eu não tô, eu tô próximo. Então, é a questão, né, da perda da massa muscular, ela envolve muitas coisas além da estética, né? É a função do corpo, né? A parte funcional. Então, você que já sente essa dificuldade para abaixar, para se levantar, para caminhar ou para fazer outras coisas, você precisa rever o que está acontecendo na sua rotina. Você precisa rever o que está acontecendo nos seus hábitos. Você precisa rever a sua vida, né? Poxa, eu tô tendo dificuldade aqui que não era para eu ter, caramba, né? Eu vejo pessoas mais velhas, às vezes, com muito mais disposição e aptidão do que a minha. O que está acontecendo? Então, a sarcopenia ela pode estar presente para uma pessoa, né, de 30 anos, né? Tudo depende do estilo, da qualidade de vida que ela tem durante né, no seu dia a dia, na sua vida. A pessoa tem que ser adulta, né? Em resumo é isso. Não tem esse negócio de, eu não gosto de beber água, eu não gosto de fazer exercício. Não, meu amigo, não tem que gostar, não. Tem que Exato. fazer. Pô, pelo amor de Isso Deus. aí. Perfeito. Concordo, assina embaixo. Perfeito, perfeito. Às vezes a gente fala, eu não gosto de comer isso, meu, mas, Não, poxa, né, meu, você pode não, ter a melhor nutricionista, mas se você não fizer a sua parte, né, ela não vai colocar comida na sua boca. Você pode ter o melhor médico, ele vai te prescrever, mas se você não seguir o que ele te prescrever, né, você não vai conseguir melhorar, né, viver melhor. Você pode ter uma equipe multidisciplinar lá, poxa, com cuidadores extremamente, né, capacitados, tal, mas se você não atender o que eles estão te pedindo, não vai. Você pode ter o personal lá, mas, né, se você não colocar ali o tênis, se você não colocar a sua roupa, se você não fazer atividade, né, você tem que fazer a sua parte. Então, a questão é essa, né, a pessoa olhar para si e falar, poxa, né, eu tenho que dar atenção para algumas coisas aqui, e eu não vou esperar eu ter, né, força de vontade, não vou esperar ter o melhor, me encontrar no melhor momento de motivação para fazer essas atividades. São coisas que o corpo ele é extremamente inteligente, ele vai dando alguns sinais. E quando você sente que você está perdendo isso, tá bom? É porque alguma coisa já está acontecendo com a sua saúde. Você já está tendo perdas, né? Não, perfeito. Acho que a gente viu que fazer a atividade é um grande fator protetor, a atividade física, principalmente a musculação, é um grande fator protetor. Mas eu acho que eu gostaria de citar 3 fatores de risco que aceleram o processo da sarcopenia. Inclusive do que o Elton falou agora, em mais jovem. Ou seja, quais são os 3 aí que, se fosse colocar em pauta, é o diabetes. O diabetes acelera demais esse processo de sarcopenia. Então, é um grande fator de risco, que acho que na nossa anamnese tem que constar. Aquela pessoa que fuma, o cigarro também, nossa, ele libera vários fatores inflamatórios, que vai acelerar o processo também de perda muscular. E, puxando acho que um pouquinho de sardinha para o meu lado, a baixa da testosterona, a baixa hormonal. Então, a gente sempre tem que estar olhando esses fatores. Lembrando que, depois dos 50 anos, o que eu disse lá no começo do nosso bate-papo? Ocorre uma perda de 1 a 2% de perda de músculo por ano, e uma perda de força até 3% por ano. É bastante. E olha, será que é coincidência? Outra coisa que cai bastante também, depois dos 40 anos, às vezes até um pouco mais precoce, é o nível hormonal, é o nível da testosterona, entendeu? Então, vê que o nosso corpo tá ligado, certo? Uma coisa leva a outra. E aí, imagina, testosterona caindo, pessoa sedentária, às vezes diabética, entendeu? É uma âncora, é um fenômeno sem freios, entendeu? Então, cabe a gente aqui, de maneira multidisciplinar, abordar, porque não é fácil, entendeu? Agora, É uma mudança do estilo de vida bem importante. quando a gente fala de
de testosterona, a gente acaba associando inevitavelmente ao homem, né? Mas no caso da mulher, né? Você está citando a testosterona e tudo mais. Essas questões hormonais, como é que funciona essa questão hormonal para a mulher como um fator de risco aí? Boa. Excelente pergunta. Inclusive, acho que na última live aí que eu fiz com o Elton, a gente citou um pouquinho, né? Tá em relação do chip da beleza, do uso também, às vezes, sem muito critério de uso de testosterona em mulher. A priori, hoje, existe uma indicação para usar testosterona em mulher, que é a síndrome do baixo desejo sexual, que é uma entidade também no CID, tem critérios, tem que ser persistente e ponto final. Não tem outra indicação médica para testosterona em mulher. O que acontece? A mulher, depois da menopausa, o que vai cair é principalmente o hormônio feminino, entendeu? E aí é bacana ela conversar com o ginecologista para fazer uma terapia de reposição hormonal visando o estradiol, que é o hormônio feminino, entendeu? Que é super importante, inclusive para manter a massa magra, para manter a qualidade do osso, diminuir o risco cardiovascular. Por exemplo, uma mulher que faz a terapia de reposição assim que tem a menopausa, que é a última menstruação dela, ela diminui muito o risco de osteoporose no futuro, por exemplo, entendeu? Diminui o risco cardíaco. Então isso é muito bacana para conversar com o ginecologista dela, entendeu? Mas, a priori, testosterona é só nessa situação que eu falei. E lembrando, acho que, só para não deixar de comentar, a testosterona na mulher é baixa. É o principal hormônio masculino, ela tem que ter, mas é baixa. Inclusive, os métodos diagnósticos que a gente tem hoje em dia, eles não discriminam muitas vezes o valor muito baixo assim, da testosterona. Entendeu? Então, acho que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar isso com a paciente ou vai dar algum conselho para alguma mulher. Assim. Boa. Para a gente poder, aqui no Instagram, a duração da live ela é até 1 hora. E a gente está quase chegando próximo aqui. Só para a gente poder fazer aqui o nosso encerramento, qual mensagem, tá, Rafa, você deixaria, né? Para quem está assistindo aqui a nossa live, e depois eu vou falar para o Rubens deixar a mensagem dele, e eu vou finalizar também deixando a minha mensagem. Eu vou abrir aqui para comentários, tá certo? Tá bom? Legal. Eu quero deixar uma mensagem que acho que é um ponto que a gente não falou. E eu acho que pode acrescentar na vida das pessoas também. Se a gente quer que o idoso que a gente cuida, a pessoa que é nosso familiar, ele se alimente bem, ele faça exercício, ele se cuide porque ele precisa e tal, eu acho que a gente tem que ser o exemplo dessa pessoa. Então, o que eu queria deixar de mensagem é o seguinte: mais do que você falar, você tem que convencer através do exemplo, mostrar o quanto isso é importante, o quanto está sendo benéfico para a sua vida e vai ser para dele também. Então, se você é um familiar que está com um idoso numa situação como essa, mais do que nunca, você precisa sim se cuidar, se prevenir, pensando em você, obviamente, no seu futuro, na sua longevidade, e pensando em dar o exemplo para aquela pessoa que está ali. Ela vai precisar disso para poder se convencer também e tocar a vida dela. O cuidador é a mesma coisa. E hoje, infelizmente, a gente vê o que eu vejo na minha realidade, né? Muitos cuidadores se negligenciando, morrendo de trabalhar, trabalhando, e não se tratam, não cuidam do autocuidado. E esquecem que eles precisam ser um exemplo para alguém que está ali na ponta e que tem que cuidar deles próprios também. Então, a mensagem que eu queria passar é: se cuidem, previnam-se, busquem um personal para fazer um trabalho adequado, busquem o Elton, né? E se vocês estiverem também precisando de cuidadores, procurem o trabalho da Vivaz, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ser CEO, fundador, atende Rio e São Paulo, especialistas aí em idosos que estão nessa situação e tantas outras, né, como Alzheimer e tantas outras doenças que acometem. E a mensagem que eu queria deixar é que, cara, assim, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, porque nem tudo está perdido, né? A vida é uma maratona, não é um jogo não é uma corrida de 100 metros. A gente tem que ir aos pouquinhos e fazendo acontecer. Mas é isso. Show de bola. Muito bom mesmo. Rubens? Boa. Acho que o Rafa falou tudo. Acho que
Uma coisa que é bacana, assim, de falar é palavras o vento leva, o exemplo arrasta. Então, acho que cabe a nós aqui mostrar o quanto isso é importante e como a gente faz no dia a dia, entendeu? O Elton sabe o quanto eu prezo pelos nossos treinos, o quanto é importante cuidar da alimentação. Acho que é super importante isso. Inclusive, quando o paciente vem me perguntar da parte hormonal, eu falo qual que é a importância disso, de se cuidar. O músculo e a testosterona andam lado a lado. O hormônio gosta de um corpo com uma musculatura ativa. Então, isso daqui é muito importante no nosso dia a dia. Só também uma coisa para falar, acho que a gente não pode fazer uma live dessa e não falar um pouco do tratamento de exercício físico. Então, vamos lá. O que de maneira geral, acho que o Elton até pode complementar bastante. Quanto de musculação e quanto de exercício aeróbico. E aí a pessoa escolhe o que ela quiser. Por exemplo, 2 a 3 vezes de musculação na semana. Seria bacana? Ou aumentar um pouco mais? O que você acha que é legal disso? E o exercício aeróbico, a gente sabe que ele auxilia muito na musculação, ajuda no condicionamento físico. E aí a gente costuma trabalhar com o mínimo que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, preconiza, que é dos 150 minutos na semana, ou seja, suas 2 horas e meia de aeróbico, mais a musculação 3 vezes por semana. O que você acha, Elton? Colocar o sarrafo muito em cima aí? Eu acho que de acordo também, né, com os estudos, American College, etc., eles prezam a literatura uma frequência de 80-20. 80% do trabalho, né, é força e 20% você, né, complementa com cardio. Então, se hoje você não tivesse tempo para fazer uma atividade, prioriza o trabalho de força. Ele vem primeiro. E depois você ia colocar o trabalho, né, de cardio, né, aos poucos. Elton, 20% é pouco? Tá bom. Você pode mudar isso, você pode ir aumentando, mas isso eu estou falando do mínimo, né? Então, 80% tem que ter na sarcopenia o trabalho de força. 80%. Não é o Elton que está falando, tá bom? É a literatura. E 20% você coloca a atividade cardiorrespiratória. E você pode aumentar também isso daí aos poucos também, né? Você pode colocar, né? Você pode adicionar. Estou colocando 80%, estou colocando 20%, estou achando pouco. Aumenta, coloca 21%, coloca 22%, vai aumentando aos poucos, né? Vai aumentando de forma milimétrica aí. Não, perfeito. Outra coisa seria a questão da alimentação. A gente tocou um pouco por cima, que é a questão de proteína. A gente sempre tem que trabalhar com o mínimo de proteína, não visando hipertrofia. A gente está falando para qualidade de vida. Tem o mínimo de água. E talvez isso daqui a gente vai conversar, mas eu acho que talvez fique atendo até para outro bate-papo, que é a suplementação. Mas isso a gente deixa para para outro bate-papo aí. Mas só tenho a agradecer. Acho que a conversa foi muito enriquecedora aí. Vai ficar salva, né, a live? Vai. Vai ficar salva aí. Tem que ficar, né? Para poder ajudar a galera, para a galera poder compartilhar, curtir e passar a mensagem para mais pessoas. Pessoal, eu vou abrir aqui, tá bom? Se tiver algum comentário, por favor, tá? Sintam-se à vontade, tá certo? Tá? A nossa saúde, ela reflete muito em quem a gente é. Então, o autocuidado é você se olhar, é você se amar e você querer fazer sempre um pouquinho a mais por você, tá? Você não está fazendo nada a mais para outra pessoa. E mesmo que você estivesse fazendo, seria muito bom. Mas pensa nisso, tá bom? Tá? Como é que anda o seu autocuidado? O que isso reflete na sua vida, na sua saúde, na sua família, nos seus filhos e nas pessoas que você mais ama na sua vida, tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se alguém tiver alguma mensagem aqui, tá bom? Sinta-se à vontade para deixar. Você que está assistindo essa live depois gravada, pode colocar comentário, tá bom? Vou deixar aqui o Rubens marcado, o Rafa marcado, tá bom? As perguntas que foram direcionadas mais para eles, pergunta, tá bom? Acessa o perfil, começa a segui-los, tá bom? Tá? Que eles têm muito conteúdo aí que com certeza só tem a agregar. E a função nossa é essa, tá bom? Jogar uma sementinha aqui, essa sementinha, né, ir aumentando e a gente ir conscientizando cada vez mais as pessoas sobre a saúde, sobre os cuidados
e sobre aquilo que ela pode fazer que está sob seu alcance, que tudo que a gente falou aqui está dentro do alcance, né? O começar está dentro do alcance. Então é isso que a gente quer passar e é isso que motiva a gente aqui, tá 10 e pouco da hora, 10 e meia da noite fazendo essa live, né? A gente faz de coração, tá bom? Então, se tem gente participando, a gente fica feliz e a gente quer continuar e quer colocar novos temas e assuntos para vocês aí, tá bom? Maravilha. Maravilha, é isso. Acho que a prevenção é tudo e vamos mandar essa corrente do bem para frente. Me perguntaram sobre o Alzheimer aqui. O Alzheimer a gente pode deixar para uma próxima, tá? Como já vai dar uma horinha aqui, senão a gente vai ficar aqui, a live vai cair do nada, tá certo? Mas o Alzheimer eu acho que é um assunto bem legal que a gente pode trazer, a gente pode, né, retornar aqui, a gente pode falar com mais tempo e com mais qualidade aí para vocês poderem entender um pouquinho sobre o Alzheimer e as novas pesquisas. Pessoal, basicamente aí, eu acho que a gente chegou ao fim. Obrigado pela presença sua que assistiu a nossa live. Obrigado por você que compartilhou. Obrigado, Rafa, tá bom, por ter aceitado o convite, tá bom? Super recíproco. Obrigado, Rubens, aí também, aí, tá? Pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que vocês acordam mega cedo, eu sei que a agenda de vocês é bem corrida e a gente sabe que o nosso tempo é muito precioso. Mas se a gente está ajudando aqui, então a gente sempre sai dessa live aqui lisonjeado, né? Obrigado, Rubens. Obrigado, Rafa. Aí, se alguém quer deixar mais uma palavrinha, aproveita para a gente poder encerrar aqui. Não, acho que só tenho a agradecer. Obrigado vocês. Acho que foi sensacional. Acho que isso daí, acho que só a gente que ganha demais com isso. Então, só tende a crescer em todos os aspectos. Não, e muito obrigado também para quem está com a gente até essa hora, né? Porque são 10h30. Não é mole, não. Não é mole, não. Com certeza. A gente agradece aí quem esteve com a gente aqui até às 10 da noite aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua atenção aqui. E, pessoal, tá bom? Agora a gente deseja aí para vocês uma boa noite de sono, um bom descanso, tá? A live vai ficar salva. Qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição para ouvir, para ajudar e para aprender com vocês também, tá bom? Obrigado, Rubens. Obrigado, Rafa. Aquele forte abraço aí, tá bom? Tá? E uma ótima sexta-feira aí, tá bom? Fechou, galera. Um abração. Obrigado. Valeu. Um abração, tá bom? Obrigado, pessoal. Aquele forte abraço, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.